Meus irmãos, nessa manhã nós vamos entrar na segunda carta aos Tessalonicenses. Nós estamos numa série chamada Cristo às Portas, e o intuito dessa série é trazer através de uma perspectiva escatológica, ou seja, através de uma perspectiva que aborda a volta do Senhor Jesus Cristo, a doutrina do final dos tempos, acerca não somente da nossa conduta pessoal, mas da nossa conduta coletiva também. Nós vimos aqui, só recapitulando rapidinho, desde a primeira carta, que Paulo tem a intenção de preparar o povo de Deus para o retorno do Senhor Jesus. E esse retorno, essa preparação, ela traz aspectos não somente individuais, mas coletivos. Então, como devemos nos comportar? Como cristãos individuais, mas também como cristãos acerca da vida comunitária como igreja. Paulo terminou a sua primeira carta, como o Rafa pregou na semana passada, fazendo um pedido bem especial. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos com um beijo santo, e diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então nós podemos entender aqui que Paulo deixou uma missão para essa igreja de orar por eles, que fugiram daquela cidade por conta da perseguição. Aí Paulo manda Timóteo, muito provavelmente foi Timóteo que entregou essa carta, e Timóteo retorna agora para Paulo, trazendo notícias dessa igreja. Então, Timóteo foi entregar essa carta, muito provavelmente Timóteo, né? E quando ele retorna, fala: Paulo, aquela perseguição que eles estavam sofrendo num aspecto mais pessoal, acerca do contexto cultural, político daquela cidade, agora ganhou proporções maiores. Essa igreja agora está começando a ser perseguida literalmente pela sua fé. E aí Paulo vê a necessidade de escrever essa segunda carta aos Tessalonicenses. E é um espaço de tempo muito curto entre a primeira e a segunda carta. Muito provavelmente por volta do ano 50, 51, 52 foi quando Paulo escreveu essa carta. Então, alguns meses depois de ter recebido o feedback acerca da primeira carta, Paulo envia agora um novo emissário, muito provavelmente novamente Timóteo ou Silas, para enviar essa segunda carta. E Paulo aqui começa essa segunda carta exatamente como ele começa a primeira. Se nós voltarmos aqui no versículo 1, do capítulo 1, ele vai usar as seguintes palavras: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, no segundo capítulo, ele vai começar exatamente do mesmo jeito. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, é nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não somente credencia a autoridade de Paulo, como também a forma com que ele escreve credencia que foi ele quem escreveu as duas cartas. Então aqui, só recapitulando o que nós dissemos na primeira carta, eu não vou repetir o que nós falamos. Se quiser entrar lá no YouTube, que já tem a nossa mensagem lá, para você poder assistir. Paulo aqui, ele não traz o holofote para si, mas ele traz a ideia de que há um conjunto de líderes ali cuidando daquela igreja. Então, Paulo, Silvano, que na verdade é uma tradução aqui de Silas, então é Paulo, Silas, e Timóteo escrevendo essa carta a essa igreja de Tessalônica, e ele usa o nome do Senhor Jesus e o Deus Pai como aquele que está em evidência ali no meio de tudo isso que ele vai falar. Então, não são palavras da parte de Paulo, mas são palavras da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eles estão sendo impelidos pelo Espírito Santo de Deus a escrever nessa autoridade. E ele cumprimenta os irmãos também com a graça e a paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós fizemos uma aplicação também na primeira mensagem de que o povo de Deus perdeu o costume de cumprimentar um ao outro com a paz do Senhor, né? Então parece ser bastante religioso esse negócio de a paz do Senhor, parece coisa de assembleando, de Deus é amor. Não, meus irmãos, isso é coisa de crente. Cumprimentar o irmão com a paz do Senhor é coisa de crente. E nós abordamos aqui o fato de que nós normalizamos os cristãos perderem esse costume cristão de cumprimentar os irmãos, e não somente cumprimentar os irmãos, mas também usar terminologias cristãs, né? Então, assim, a gente tem bastante o costume de chamar o varão, o vaso, né? O crente. Isso não é coisa de religioso, gente. Isso é coisa de crente. Isso muitas vezes expressa carinho entre o povo de Deus um pelo outro. Então, Paulo, ele não tenta resgatar porque não perdia isso, né? Mas ele traz para nós nos dias de hoje, ao lermos a palavra desse jeito, que existe uma necessidade de nós resgatarmos alguns costumes cristãos que deixamos para trás, porque o mundo vem moldando a igreja de acordo com o que ele quer, e nós vamos deixando essas questões serem sucumbidas por essa cultura. E nós vamos entrar na exposição do texto propriamente dito a partir do verso 3. E Paulo vai falar aqui sobre o que eu gostaria de chamar de perseverança na aflição, que seria o tema
da nossa mensagem de hoje. E Paulo tem como objetivo aqui encorajar os irmãos a continuarem o processo até a volta de Cristo. E a encorajar esses irmãos, mesmo em meio à dor, não desistirem. E eu lembro de um episódio que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Para quem não sabe, eu tenho 32 pinos e 4 placas de titânio no meu maxilar. Eu passei por várias cirurgias desde a minha infância para consertar um acidente que aconteceu comigo com 1 ano de idade, que eu caí, bati a boca no chão e aí criou-se um trauma no meu maxilar, onde até comendo às vezes encavalava, travava o meu maxilar. E eu ficava, pode dar risada, não tem problema não, mas parecia o puxa-frango do pica-pau, sabe? Eu tinha um queixão aqui na frente assim, e isso me trazia problemas sérios, principalmente na hora de me alimentar. E aí o que aconteceu? Eu tive que fazer uma cirurgia chamada bucomaxilo. Essa cirurgia eu precisei serrar a parte de baixo do maxilar, enxertar em cima, fazer enxerto no céu da boca, e por isso eu tenho esses 32 pinos e essas 4 placas de titânio no maxilar. E diante dessas múltiplas cirurgias que eu fiz, em uma delas, eu lembro até hoje, que a anestesia não pegava, de jeito nenhum. Só que eu já estava com o corte na boca feito, já estava com todo o procedimento em andamento, e eu sentia, quem já arrancou dente aqui sabe, que dor de anestesia para arrancar dente é das piores coisas do mundo. E eu sentia ali o dentista ali colocando a seringa e apertando dentro da boca, assim, uma coisa que dava uma pressão e uma dor incrível, assim, que eu não conseguia suportar, e o dentista falava assim para mim, calma que você vai conseguir, calma que você vai conseguir. Eu, miserável, eu não estou conseguindo nada, está doendo. E ele, calma, isso é para o seu bem, calma que você vai conseguir, nós vamos conseguir concluir isso. E doeu, gente, como doeu. E essa cirurgia eu lembro que foi por conta do tombo que eu tomei, o meu dente permanente subiu para cá e ele estava nascendo para dentro do nariz. Então ele estava descendo dentro do nariz. Então ele teve que, imagina o tamanho do corte que ele teve que fazer para chegar até aqui. E ele já aproveitou para fazer a cirurgia de desvio de septo, já fez barba, cabelo e bigode, era essa cirurgia, né? Já falei, já faz tudo, mas não sabia que ia doer desse jeito. Mas esse dentista, esse doutor, que eu lembro o nome dele até hoje, doutor Gustavo Mota, ele falava assim para mim, aguenta, porque isso é para o seu bem, aguenta que você vai resistir, você vai aguentar, porque você é forte, isso tem um fim muito legal. E aí eu consegui chegar até o final da cirurgia, vivo, como estou aqui, né, e deu certo a cirurgia, deu bom, ele conseguiu corrigir a questão do meu maxilar, graças a Deus não travou mais, né, mas também com 32 pinos, se travar, né, pelo amor de Deus, né. E eu não travo na porta do banco, tá, gente? É titânio, tá? Diz o médico fez até uma brincadeira que falou assim para mim, ó, tem um carro na sua boca, tem um valor de um carro na sua boca. Na época, essa cirurgia custou quase 40 mil reais, graças a Deus o convênio pagou, né? Mas se fosse converter para os dias de hoje, ia dar quase mais do que o valor do carro que nós temos, né? Mas, só para ilustrar a forma com que Paulo, ele quer transmitir essa mensagem de perseverança em meio à perseguição para essa igreja. Essa igreja estava sofrendo uma pressão, essa igreja estava sofrendo dores, essa igreja estava sofrendo ali com falsos ensinos, porque apesar de Paulo ter deixado muito bem claro o que ele tinha escrevido na sua primeira carta, a igreja parece que não tinha entendido direito, e aí os falsos mestres estavam ali implantando falsos ensinos acerca da volta de Jesus. Vocês vão entender mais um pouquinho para frente o que esses falsos mestres estavam ensinando. Então, Paulo teve que lidar com essa igreja acerca da perseguição que eles estavam sofrendo, acerca dos costumes culturais que eram impostos ali sobre aquela comunidade, como vocês viram no início dessa série, e agora também contra os falsos mestres que estavam impondo falsas doutrinas sobre essa igreja. E Paulo começa no verso 3 dizendo assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Paulo aqui começa, meus irmãos, trazendo o fato de que Deus respondeu às orações desses irmãos, porque quando ele diz aqui assim, devemos dar sempre graças a Deus por vocês, e é justo, porque vocês têm crescido cada vez mais na fé, Paulo, ele, só resgatando o que ele falou no primeiro capítulo, Paulo, ele dizia que ele estava orando para que a fé desses irmãos aumentasse, assim como Jesus falou, não peço que não os tire do mundo, mas aumente a fé desses irmãos, né? O próprio Jesus fez uma oração dessa a Deus Pai, e Paulo aqui vai dizer, é justo. Por que é justo ressaltar isso? Porque a fé desses irmãos aqui não era uma resposta simplesmente de estudos teológicos, de tempos de oração, períodos de devocional. Isso aqui é resposta de oração
da liderança dessa igreja. E Paulo diz, é justo que isso seja ressaltado, porque assim, vocês não estão sendo reverenciados, ou referenciados, como se fosse uma referência, por conta da estrutura de vocês, por conta do luminoso que está do lado de fora, por conta do tamanho do templo, da qualidade do louvor, da qualidade teológica da mensagem que vocês estão pregando, por conta das cadeiras todas completas, sem nenhum espaço vazio, não é por causa disso. Nós estamos ressaltando aqui a fé de vocês que tem crescido, tem aumentado, e nisso nós temos que medir a maturidade de uma comunidade. Como anda a fé dessa igreja? Como anda a sua fé? Como anda a fé da sua família? Como anda a fé do irmão que está do seu lado? E Paulo está recebendo um feedback de Timóteo. Então imagine Timóteo chegando ali, né, falando para Paulo, olha Paulo, essa igreja está melhor do que quando nós saímos de lá. Essa igreja ela está saudável, essa igreja está madura, e esta igreja está crescendo na fé. Veja que em nenhum momento estrutura física, eclesiástica, conteúdo de louvor, ou o crescimento numérico dessa igreja ressaltado aqui, não, é a fé. E além da fé, Paulo vai dizer, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Meus irmãos, essa igreja, ela não era conhecida somente pela fé, mas ela era conhecida pelo afeto, um pelo outro. Nós falamos aqui nos primeiros domingos, né, e eu falei isso, eu quero repetir. Paulo ficou com esse povo aqui de 3 a 6 semanas, e ele teve que sair foragido dessa cidade para não morrer. Essa igreja se constituiu num período muito rápido, e eles conseguiram criar um laço de amor e fé, muito rápido também. E nós vemos às vezes igrejas, meus irmãos, com 10, 15 anos, em que os irmãos se preocupam em se degladiar, em se alimentar um do outro, no sentido de que o que vale para esse irmão é derrubar o outro. E nós vemos aqui que a fé aumenta, e também o amor uns pelos outros. E aí eu comentei aqui que às vezes eu olho para o nosso povo, para a nossa igreja, que estamos aqui para completar 3 anos, e a gente é incapaz de amar o próximo. A gente se preocupa muito mais em ver os defeitos do irmão que está do nosso lado, ao invés de amá-lo com os seus defeitos, e apesar dos seus defeitos. Eu acho que é muito mais belo nós olharmos a beleza da rosa, mesmo com seus espinhos, do que não deixarmos de tocá-la muitas vezes com medo desses espinhos. Todos nós, meus irmãos, somos como uma rosa, temos os nossos espinhos, e esses espinhos muitas vezes nos protegem das pessoas ruins, mas muitas vezes fere quem apenas quer contemplar a nossa amizade. Então Paulo está dizendo, muito aumenta o amor de vocês uns pelos outros, e é justo que nós venhamos trazer isso como referência. E existe, meus irmãos, uma obrigação de agradecer a Deus em nossas orações, quando as nossas orações são atendidas. É obrigação da nossa parte, porque nós temos o costume de orar muito pedindo a Deus as coisas, e depois quando nós recebemos, nós não oramos agradecendo pelo que recebemos, a não ser que seja material, porque aí toda vez que você vai entrar no seu carro, você vai lembrar, poxa, aí você põe até o adesivo no carro, né? Foi Deus que me deu, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Aí na bênção material você coloca, você quer mostrar para todo mundo, mas Paulo está dizendo, é justo que nós venhamos agradecer a Deus, porque vocês são resposta de oração. Você já agradeceu a Deus pela igreja que você congrega hoje? Você já agradeceu a Deus pelo irmão que está do seu lado hoje? Você já agradeceu a Deus pelo fato de você estar num país onde você pode professar o nome do Senhor Jesus Cristo de maneira livre? Você já agradeceu ao Senhor porque tem um irmão com defeitos do seu lado, que apesar dos defeitos dele, ele é capaz de te amar e te ajudar no momento da tribulação? Ou não? Você até agora só se preocupou em apontar os defeitos dele. Você até agora só se preocupou em rejeitar essa amizade, essa caminhada, porque ele simplesmente não pensa igual você, ou não faz as coisas que você gostaria que ele fizesse. Isso é para nós pensarmos e aprendermos. A gente gosta muito de olhar para os exemplos bíblicos, né, para os exemplos que a Bíblia ressalta. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus como Davi. Eu quero ser um cara próspero como José. Eu quero ser conhecedor da palavra como Paulo.
Mas quantas vezes você dobrou o joelho agradecendo a Deus pela comunidade que você faz parte hoje? Quantas vezes? E meus irmãos, não é exaltando a nossa igreja Batista Bereana, mas eu que já passei por algumas igrejas, eu sei o quanto é doloroso você estar no lugar onde você não é bem cuidado, estar no lugar onde a disputa para ver quem é mais crente que o outro, quem é mais sábio que o outro, quem manda mais que o outro, quem canta mais que o outro, quem prega mais que o outro, fica acima do que Deus quer da sua igreja, que é o amor e a fé mútua. Como dói isso, meus irmãos? A igreja se degladiando entre irmãos para saber quem é mais do que o outro, quando na verdade o Senhor Jesus aos pés da mesa mostra o exemplo cristão de como o povo de Deus deve se comportar, servindo, se diminuindo, se tornando cada vez menor. Eu aprendi na minha caminhada pastoral e também nos estudos teológicos de que principalmente o pastor, ele tem que trabalhar para ele se tornar inútil dentro de uma igreja. Em que sentido? Em que ele se propõe a ensinar e transmitir conhecimento para outras pessoas, ao ponto dele preparar pessoas melhores do que ele. Mas o que nós vemos na igreja é, quando alguém começa a se destacar, vamos tirar aquele irmão dali. Vamos cortá-lo dali. Vamos tirar ele do púlpito e colocar ele para cuidar das crianças, como se criança não fosse importante dentro da igreja. E Paulo está dizendo, vocês são referenciados pela fé e pelo amor mútuo que vocês têm uns pelos outros. Meus irmãos, se você não tem esse sentimento pela igreja que você congrega, e pelo irmão que está do seu lado, pelo irmão que ao final do culto vai te dar um abraço, vai te dar uma paz do Senhor, vai convidar você para almoçar, vai convidar você para tomar um café na semana, se você não se alegra e não é grato por isso, meu irmão, me desculpe, você não pode fazer parte de uma igreja. Você precisa de um fã-clube, de um clubinho, aonde você vai ser muito bem elogiado pelos seus méritos, que você vai receber o serviço que você gostaria de receber, você vai ter somente as pessoas que pensam como você só vai ter aquele agrado que você sempre procurou no seu hall de amigos, mas você não vai ter aqui o Espírito Santo forjando fé e amor mútuo com o seu próximo. Igreja é para isso. Igreja é uma roseira, onde o povo de Deus reflete a glória e a beleza do corpo de Cristo, mesmo com os seus espinhos. E é nisso que nós temos que nos apegar, na fé e no amor mútuo, uns pelos outros. Vou desafiar você essa semana a chamar alguém para tomar um café, chamar alguém para jantar na sua casa, para almoçar com você, chamar uma família para visitar a sua casa. Comece a exercitar esse amor. Estou à disposição, quem quiser me chamar, estamos aqui, né, Fá? Principalmente se for janta, uma pizza, nós estamos aí. Mas isso é bom, gente. Semana passada eu fui na casa do Léo e da Paola, levei um presente para o Dani, uma bateria, eles estão me amando, mas eu dei uma bateria para o Dani de presente, um tum-tum lá. Isso é maravilhoso, meus irmãos, é prazeroso estar em comunhão com os irmãos fora daqui. Isso expressa o amor e a fé que nós compartilhamos. Não pode ser apenas esse espaço aqui, meus irmãos. Não pode ser apenas o culto dominical. Veja o que Paulo está dizendo, é justo, por quê? Porque vocês cultivam uma vida de fé e amor. Cultivar a vida, meus irmãos, não é cultivar momentos. É promover momentos, muitos momentos. Não é apenas esse momento de domingo, das 10h30 ao meio-dia, e depois do meio-dia, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com ela, não quero nem saber da sua, e vamos embora. Isso não é igreja. Esse não é o povo de Deus. E não é o que Paulo está escrevendo nessa carta. O que Paulo está escrevendo nessa carta é: vocês amam uns aos outros. E o amor é expressado dia após dia. Se você talvez não tenha tempo para convidar, mande uma mensagem para alguém. Note alguém que faltou aqui na igreja hoje, no culto, mande uma mensagem para essa pessoa. Pergunte como ela está. Desafio você, meus irmãos, a praticar o amor e a fé que Deus nos chama a praticar. Verso 4. Por esta causa nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e a fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Paulo aqui, meus irmãos, ele vai trazer o cenário ao qual esses irmãos estão exercendo a fé e estão se amando. Olha o que ele diz: por esta causa, ou seja, por isso, porque é justo dar graças a Deus que vocês estão tendo fé e amor mútuo uns pelos outros, por esta causa nós nos gloriamos
em vocês entre as igrejas de Deus. Então veja que Paulo não chama o holofote para o ensino que ele deu. Paulo está apontando para a forma com que aquelas pessoas ouviram o que eles pregaram e agora estão praticando. Eles estão tendo fé e eles estão amando uns aos outros. Então, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, veja, meus irmãos, que o cenário de fé e amor mútuo não é um cenário como nós vivemos aqui. Porque é muito fácil você chamar o irmão para almoçar na sua casa, para jantar na sua casa, para comer uma pizza, para tomar um café. Nesse cenário que nós estamos aqui, você vai poder ir na padaria com a Bíblia embaixo do braço e conversar sobre a palavra de Deus com essa pessoa. Ninguém vai te importunar, pelo menos não é. No Brasil, não. Mas nesse contexto aqui, meus irmãos, eles estão exercendo isso em meio a perseguições e tribulações. E nós, muitas vezes, meus irmãos, queremos que as pessoas nos acolham em nossas perseguições e tribulações, mas nós somos incapazes de acolher um irmão que está passando pelo mesmo problema, porque simplesmente você não quer se envolver com o problema dele. Porque a partir do momento que você chama o irmão com problema para participar do problema dele, esse problema passa a ser seu também. Porque é o que Cristo fala. Vocês precisam carregar as minhas marcas. E Paulo vai dizer também, participe das minhas tribulações. Eu ensino isso no curso de discipulado que eu dou no seminário. Nunca se disponha a ouvir o problema de alguém, se você não quiser colocá-lo no teu bolso e carregar junto com essa pessoa o problema dela. Porque, meus irmãos, o cristão, o discipulado, ele não é terapia, para você sentar e ouvir os problemas da pessoa, e depois falar assim, tá bom, irmão, vou orar por você, tá bom? Volta na semana que vem, que aí eu te ouço mais meia horinha, tá? Não é isso. Participar das tribulações, meus irmãos, diz respeito a chorar uns com os outros. Carregar a cruz uns dos outros. É você ver a pessoa que está com um fardo de 50 quilos, só podendo carregar 30 e falar, me dá 20 aqui, para a gente carregar, andar mais uma milha. E Paulo está dizendo que esses irmãos estão se amando no meio dessas tribulações e dessas perseguições que eles estão suportando. Veja, meus irmãos, que eles não superaram. Eles não estão já vencendo, eles estão suportando, ou seja, eles vencem uma, vem outra, vencem uma, vem outra, vencem uma, vem outra. Eles estão morrendo nesse cenário por amor a Cristo, e ainda assim eles amam uns aos outros. Nessa época aqui, se o Bruno é cristão, e ele já é identificado como cristão, eu conversar com ele, eu também estou sujeito à espada. E Paulo está dizendo, vocês estão fazendo isso nesse cenário de perseguição, vocês não ligam se vão morrer juntos. Vocês estão suportando, e vocês não estão somente fazendo isso, vocês estão demonstrando a fé e a perseverança. E sabe o que é perseverar, meu irmão? Perseverar não é você chegar no objetivo, perseverar é você fracassar. E aí Deus vendo o seu fracasso, Ele te faz chegar no objetivo. Porque, meus irmãos, a salvação não diz respeito a eu chegar no final da linha. A salvação diz respeito ao Senhor me conduzir ao final da linha. Isso é perseverança. Perseverança é o momento que eu caio e o Senhor vem com a sua palavra e diz, vamos, levanta, eu estou contigo. Como o dentista fez comigo. Está doendo? Vamos até o final. Você vai conseguir. Falta só mais uma hora de cirurgia, você vai conseguir. Perseverança é você olhar, é você se ver caído e ouvir o Senhor falar assim, calma, falta só mais um pouco. Eu estou às portas. Eu posso não voltar para o mundo ver, mas já já eu vou voltar para você. Mas você precisa chegar até lá e eu estou aqui para te ajudar. Nós chamamos isso na teologia de perseverança dos santos. É quando Deus te toma pela mão e te carrega até a linha de chegada. Porque, meu irmão, se Ele não te tomar pela mão é mérito. E ninguém vai chegar no céu por mérito. Todos nós vamos chegar lá pela graça de Deus. E a graça de Deus é Ele estender as mãos para nós e dizer, sem mim você não consegue. E essa igreja está demonstrando essa perseverança. Ela está demonstrando essa fé. Mesmo no sofrimento e na tribulação. E é bom nós abrirmos um parêntese aqui, meus irmãos. É anacrônico, ou seja, fora de tempo, nós pegarmos esse contexto de perseguição, onde os cristãos morriam a fio de espada, e aplicarmos a nós hoje. Mas nós podemos fazer uma aplicação pessoal às perseguições e às tribulações que nós vivemos no nosso dia a dia. Às vezes a sua tribulação, a sua perseguição,
É um problema pessoal, individual seu. É uma ansiedade que te corrói. É uma depressão que te sufoca. É a dificuldade financeira, é o trabalho, é a porta de emprego que não abre. É a sua vida espiritual que está fria. Nós vivemos pressões e tribulações diferentes desse povo. Mas o Deus que sustentou ele é o mesmo Deus que nos sustenta hoje. O mesmo Deus que fazia, o mesmo Cristo que fez aquele povo perseverar em fé e em amor, é o mesmo que nos faz perseverar em fé e em amor hoje. O mesmo Cristo que fez esses irmãos amarem uns aos outros, é o mesmo que quer fazer nós nos amarmos uns aos outros. Deus não muda, mesmo que o tempo mude. E a forma dele operar também não muda, ainda que o tempo mude. Nós temos que nos abraçar em fé, em amor, no meio das tribulações e perseguições que nós sofremos. E isso agrada a Deus. Ele vai dizer no verso 5: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Aqui Paulo está dizendo a questão da postura, está falando a respeito da postura desses irmãos. Olha, veja com bastante detalhes comigo. Elas dão prova do justo juízo de Deus, ou seja, o que é o justo juízo de Deus? Quando você vê algo ruim acontecendo, meus irmãos, quase sempre é a mão de Deus pesando sobre alguma coisa. Eu não estou aqui querendo falar que Deus tem um martelo, que Deus é um tirano, que Deus tem um raio para jogar na tua cabeça quando você pecar, não é isso. O que eu estou dizendo, meus irmãos, que Deus, segundo a palavra em Isaías, Ele usa o mal, Ele cria às vezes o mal, não no sentido de criar o mal moral, mas Ele cria nas nossas vidas situações difíceis que nós temos que encarar, para expressar o seu juízo sobre o pecado, mas também trazer a perseverança para passar por aquilo, a fim de nos provarmos, e a fim de nos aperfeiçoarmos à vista da fé. Então Tiago vai dizer muito isso, ele vai dizer assim, se alegrem por serem provados por Deus. Se alegrem por sofrerem provações que Deus faz com que vocês passem. Eu lembro que um dos momentos mais difíceis da minha vida, em termos de família, minhas duas irmãs passaram por câncer ao mesmo tempo. E minha avó fazia poucos meses que tinha morrido de câncer. E aí, como assistir minhas duas irmãs lutando contra isso, uma vez que minha avó partiu por conta dessa doença, ver a minha mãe e meu pai tendo que lutar contra isso também, lutar não contra o câncer, mas junto com as filhas, e não desfalecer na fé e no ânimo de que seriam curadas. Como que nós conseguimos enxergar a boa mão do Senhor aqui? E eu não estou falando que foi o juízo do Senhor sobre minhas irmãs, nem nada, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que essas coisas demonstram que Deus não está satisfeito com o mundo. Deus não está satisfeito com a forma com que o mundo anda, com o curso que o mundo está tomando. Deus olha para a nossa vida e Ele vê pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro, porém em muitas ocasiões Ele não concorda com as nossas atitudes. Imagina aqueles que não têm o sangue do Cordeiro sobre eles. Então Paulo vai dizer aqui, elas dão prova do justo juízo de Deus, e meus irmãos, ele usa a palavra justo aqui com bastante maestria. Porque diferente do que eu acho justo, normalmente eu quero impor a minha visão moral de mundo sobre a justiça. Então, para mim, por exemplo, é justo que um abusador de crianças passe pela cadeira elétrica. Eu sou a favor de pena de morte e prisão perpétua. Não se escandalize por isso. Estou respaldado em Romanos 13, tá? Você se volta contra a espada vai passar no seu pescoço e acabou. É isso aí, é Bíblia. No nosso país não temos essa lei. Então, eu não posso exigir que aquela pessoa morra porque eu não vivo num país desse. Mas o juízo de Deus é justo. Então, se a lei daqui não funciona, muitas vezes o cara vai roubar para tomar uma cervejinha e morre. É o justo juízo de Deus. Você quer justiça de Deus? Você quer justiça de Deus? Você tem que olhar para a palavra. E aí, às vezes você olha assim, eu não admito que um estuprador vá para o céu. Nós não somos melhores que essas pessoas em nada. Nós só não fazemos essas coisas porque a graça de Deus nos alcançou. Sem a graça de Deus, nós somos capazes de cometer as piores coisas que o homem pode fazer. É a graça de Deus que nos breca. É a graça de Deus que nos segura. É a graça de Deus que breca o mundo para isso aqui não virar um caos pior do que já é. É a graça de Deus. E é justo o juízo de Deus. E mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual também estão sofrendo. Então vejam, meus irmãos. Quando Deus breca a maldade em nossos corações por meio da sua graça,
Ele está nos dignificando para fazer parte do seu reino. Porque se Ele não faz isso, nós não seremos dignos. Mas veja que não é a sua vontade de fazer o bem que te torna digno. É nós enxergarmos o justo juízo de Deus, a perseverança em fé e em amor pelo próximo, e a forma com que nós insistimos em viver isso, apesar dos momentos da nossa vida, aí Ele pega e nos dignifica, dizendo: olha, o sangue do meu filho te tornou apto a participar do meu reino. E não só isso, nós sofremos por isso. Nós sofremos por isso. Aqui os irmãos tinham a cabeça degolada por conta disso. Hoje você pode perder o seu emprego por causa disso. Você pode perder o seu casamento por causa disso. Você pode ser excluído do rol familiar por causa disso. Do seu rol de amigos por causa disso. Hoje, nós somos excluídos da sociedade por conta da fé que nós professamos muitas vezes. Você quer um exemplo maior disso aí? Manda um desses influenciadores que promovem ali o seu conteúdo no Instagram por meio de conteúdos imorais, conteúdos de baixo calão. Fala para eles promoverem um momento, uma postagem sequer falando da palavra de Deus, para você ver como já não vai perder alguns seguidores. Pede para eles mudarem o perfil para um perfil onde eles vão falar da palavra de Deus. De 1 milhão ele vai cair para 500. É assim que funciona a nossa perseguição hoje, meus irmãos. Nós somos cancelados pela fé. Cancelados pela fé. E muitas vezes, meus irmãos, isso custa. Custa dinheiro, custa trabalho, custa comunhão, custa amizades, custa família. E Paulo está dizendo: vocês são considerados dignos do reino porque vocês abrem mão dessas coisas. Vocês olham para o juízo de Deus, vocês temem, vocês perseveram, vocês amam uns aos outros em fé, e vocês sofrem por causa disso. Então vocês são dignos do reino. E vocês só fazem isso porque eu os ajudo. Porque não podemos esquecer, né? O versículo 2. O versículo 1, aliás. Eu escrevo essa carta para vocês em Deus nosso Pai e em nosso Senhor Jesus. E é no poder desse Deus que vocês conseguem perseverar acerca dessas doutrinas. Ter uma postura correta, meus irmãos, diante do sofrimento é essencial. É nesse momento de tribulação e pressão que você mostra quem você é. Ser cristão dentro da igreja, eu já falei, gente, é fácil. Aqui todo mundo é crente, aqui ninguém bate na esposa, ninguém apanha da esposa também, ninguém xinga o filho. Você vai sair daqui, meu irmão, o cara vai te fechar, você vai dar a paz ao Senhor, porque você vai ficar com vergonha de xingar, porque a igreja toda está te olhando. Aqui todo mundo é florzinha de Jesus. Mas é essencial termos uma postura correta diante da tribulação e do sofrimento, para que nós possamos expressar o caráter santo de Deus em nossas vidas. Quando eu passei o meu momento de afastamento aqui da igreja para cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, eu orava todos os dias para Deus restaurar as áreas que precisavam ser restauradas, mas eu sempre orei ao Senhor o seguinte: não me deixe sair dos teus caminhos, porque mais do que perder as coisas que eu tinha, eu não queria envergonhar o nome do Senhor aos olhos daqueles que já me viram um dia pregando, ensinando dentro da igreja, ensinando meus filhos a palavra. Nós não temos o temor, meus irmãos, pelo nosso testemunho. Nós não tememos pelo nosso testemunho. E ter uma postura correta nesses momentos é essencial, porque é no momento da dor que as pessoas vão conhecer quem você realmente é, o cristão que você verdadeiramente é. É quando você tiver que reagir com a fé que as pessoas vão ver o Deus que você serve. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então aqui Paulo divide o juízo de Deus aplicado de duas maneiras. Qual é a primeira maneira? É justo da parte de Deus retribuir com tribulações ao que lhes causam tribulação. Então o que Paulo está dizendo aqui? Essas pessoas que estão perseguindo vocês, que estão causando essas tribulações, é justo que Deus derrame o juízo deles sobre essas pessoas. Então, imagina aqui, meu irmão, o cara que vai roubar e é morto. A pessoa fala: nossa, mas a gente não pode comemorar isso. De fato, não podemos, meus irmãos. Dá vontade, porque a nossa carne quer ver a nossa justiça, mas não é o correto. Mas pense comigo,
ele teve aquilo que ele procurou. E aquilo é juízo de Deus na vida daquela pessoa. E é justo que ele morra por estar roubando. É justo que ele morra porque ele matou. É justo que ele morra porque ele estuprou. É justo que ele morra porque ele é um pedófilo. É justo que ele morra porque ele só é justo que todos morram pelos pecados que ofendem a santidade de Deus. É justo que o adúltero morra. É justo que o mentiroso morra. É justo aos olhos de Deus que isso aconteça. É a ira de Deus se manifestando contra o pecado. É justo que isso aconteça. Aí Paulo divide. Ele vai dizer o que no verso 7? E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus. Então veja que Paulo ele diz que há um juízo sobre essas pessoas. E no verso 5 ele vai dizer: vocês estão aqui perseverando. E o juízo de Deus está sobre vocês nessa tribulação também. Porém, Deus vai fazer perseverar sobre esse juízo. E vocês receberão um alívio. A diferença do cara que vai roubar e vai ser morto, de nós que vamos morrer também, é que o que vai nos encontrar do outro lado, quando nós fecharmos os olhos aqui, não é esse Deus do juízo. É o Deus que aplicou um juízo em graça sobre Jesus. Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira. A pessoa fala assim: o muro é do diabo. O muro é de Deus, tá? E o outro lado do muro também é de Deus. O problema é, qual Deus nós vamos encontrar do outro lado do muro, se nós não estivermos lavados pelo sangue do Cordeiro? Uma das pregações mais impactantes da história foi Pecadores na mão de Deus irado, sobre Jonathan Edwards. Ali o caráter de Deus é expressado de maneira justa e santa. Então, se nós estamos numa igreja hoje, nos dizemos cristãos, estamos do lado da festa do muro, das bodas do Cordeiro, glória a Deus, aleluia, Cristo vai voltar e vamos cear eternamente com Ele. Aquela pessoa que está em cima do muro ali, ela também está nas mãos do Senhor. E a pessoa que está do outro lado do muro, está no mundão, também está nas mãos do Senhor. A diferença é que essas pessoas não receberão alívio. E entenda uma coisa, meus irmãos, nós não teremos alívio nesta vida. Se você não está sofrendo neste momento, vim te dar uma notícia nessa manhã. Se prepare, você vai sofrer daqui a pouco. Eu estava conversando com o Caio essa semana, eu falei que eu fui viajar com a Fá, né? E aí eu e a Fá viajar, deixamos os meninos em casa e tal. E aí parece que quando eu voltei, sabe quando você chega em casa que o filho faz a festa? Se você não tem filho ainda que faz festa, ou não tem filho, o cachorro, quando você chega, faz aquela festinha. Os problemas estavam igualzinho me esperando lá. Ei, papai chegou! Os problemas estavam me esperando lá. Foi uma semana daquelas. Nós vamos sofrer. Você vai terminar um problema, já vai ter outro ali inquieto, esperando para te cutucar, falar: voltei. Só com outro nome, talvez com o mesmo. Talvez com o mesmo pior, talvez com o mesmo menor. Mas nós vamos sofrer nesta vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, meus irmãos. O Senhor venceu o mundo por nós. E nesse texto aqui, Paulo está dizendo que as nossas aflições, elas não serão terminadas, acabadas, interrompidas aqui. Olha o que ele diz. É justo a parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, ou seja, Ele vai punir quem causa tribulação ao povo de Deus, para quem não anda nos caminhos do Senhor, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também, Paulo, Silas e Timóteo. Paulo não morreu na cama de um hospital de velhice. Paulo teve a sua cabeça cortada. Então você acha que você está sofrendo? Olha para a vida de Paulo. Isso acontecerá quando? Quando vai acontecer esse alívio? Quando o Senhor Jesus for revelado dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender que o dia do Senhor terá um duplo sentimento. Para nós que estamos desse lado do muro, vai ser festa, glória, alegria, esplendor, majestade se apresentando, a majestade santa se apresentando a nós. Nós faremos parte de um coral de anjos. Você gostou do louvor aqui? Imagina o louvor da glória. Nós vamos fazer parte desse coral, vai ser lindo, maravilhoso. Mas para as pessoas que estão do outro lado do muro, será um dia de terror, de angústia, de treva, de medo, desespero, onde as pessoas procurarão a morte e não encontrarão, vai dizer Apocalipse. Então veja que Paulo mostra que o alívio que nós teremos não é aqui. Há um lugar nos aguardando onde nós receberemos o pleno alívio. Lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, haverá a presença eterna do Deus eterno e nós o adoraremos eternamente.
Esse é o alívio que nós vamos ter. E meus irmãos, como é difícil a gente viver a vida com essa perspectiva. Porque a gente pensa que alívio é ter a conta do banco com 5 dígitos lá no positivo. A gente pensa que ter alívio é ter o emprego dos sonhos, é ter os filhos nos caminhos do Senhor, é ter um casamento saudável. Não é isso, meus irmãos. O alívio das nossas almas está no Senhor Jesus Cristo. O alívio das nossas almas será executado de maneira plena em nossas vidas e em toda a humanidade, sobre os crentes do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento, os crentes de hoje, os crentes de amanhã, quando Cristo voltar e dar cabo em tudo isso, e redimir toda a criação. O nosso alívio está por vir, meu irmão. Enquanto isso, persevera em fé e amor mútuo pelo povo de Deus. Enquanto isso, resista às tribulações que o juízo de Deus impõe sobre nós. O que nós temos que aprender é que nessa vida nós também estamos, meus irmãos, debaixo dos efeitos do juízo de Deus. O que acontece de ruim com a gente é efeito do juízo de Deus, mas descanse no fato de que o grande juízo, o grande dia, o grande momento em que Deus irá despejar o cálice da sua ira sobre a humanidade, para nós já chegou, na cruz. Lá, a ira que era para mim e para você que cremos em Cristo, lá, Jesus tomou todo esse cálice. Então esse dia do juízo para nós não haverá. O nosso juízo foi executado em Cristo. Então, meus irmãos, se você conhece alguém que não conhece Jesus, pregue desesperadamente a palavra para essa pessoa. Ore fervorosamente por essa pessoa, para ela não ser alvo desse juízo. Porque Paulo vai dizer aqui, no verso 8, Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então veja, meus irmãos, como Paulo aqui, ele é claro. Não tem romantismo, meus irmãos. Não tem aguinha com açúcar. Não tem todinho no Evangelho. Ou você crê que o sangue do Senhor Jesus Cristo te salva, ou você está perdido. Ou você obedece a palavra, ou você está perdido. Não existe essa lá fora, o cara, ele nunca tratou mal os filhos, sempre foi um bom pai, mas traía a esposa, ele é um péssimo pai. Mas ele cuida bem da esposa, mas maltrata os filhos, ele é um péssimo marido. Ele trabalha muito bem no serviço dele, e não sei o que lá, meu irmão. Isso não tem a ver com o que nós fazemos, mas com aquilo que nós nos submetemos a fazer diante da palavra de Deus. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e orar para que as pessoas lá fora também se arrependam. Mas era tão bom, só faltava Jesus, faltava tudo então. Faltava tudo. Nossa, mas ele era tão bonzinho, só faltava conhecer Jesus, faltava tudo. Então ele não tinha nada. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Não existe, meus irmãos, romance no Evangelho. O único romance que existe no Evangelho é um povo redimido pelo sangue do Cordeiro, que se torna noiva do Senhor, por Ele ter resgatado a preço de sangue. Fora isso, meu irmão, o que nós vemos aqui é, Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que o Espírito Santo nos move em contrição e arrependimento, para reconhecermos os nossos pecados e direcionarmos a nossa vida ao Senhor. Graças a Deus que nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos errar, mas o Senhor estará lá para nos pegar pela mão e dizer, olha, vamos que você vai conseguir. Vamos porque eu já paguei o preço para você ter esse alívio futuro, esse alívio eterno. Vamos que eu estou com você. Aqui não é palavra coach não, meu irmão. Não, você consegue. Dá os 7 passos para o sucesso, que não sei o que lá. Os passos para o sucesso que nós tínhamos que dar, Jesus deu por nós no Gólgota. Esse é o passo para a vitória. Foi o que Jesus caminhou em nosso lugar. Você vai subir no posto mais alto, que lá você vai ter sucesso. Não, meu irmão, o posto mais alto que nós encontramos o sucesso da nossa vida é a cruz. E não somos nós que estamos pregados lá. Não fomos nós que fomos pregados lá. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer,
eles sofrerão essa pena. Verso 9: eles sofrerão a pena pela destruição eterna. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Meus irmãos, aqui é o trecho que, se a pessoa não entendeu ainda o que é o inferno, ela vai entender. Se ela não se decidiu ainda a que caminho ela vai caminhar, ela tem que se decidir aqui. Porque olha como Paulo vai dizer: eles sofrerão a pena de destruição eterna. Em algumas traduções você vai ver fogo eterno, alguma coisa do tipo aqui. E eu até conversei com o Gui essa semana aqui, ele falando da questão do fogo, né? Como que fogo na Bíblia. Porque fogo é só. Fogo na Bíblia, meus irmãos, em 95% da Bíblia é castigo. É juízo de Deus. Nós vamos cantar um louvor aqui no final, que eu até falei, ó, muda isso aqui de batizado em fogo, que é batismo com fogo para nós reformados, é juízo, é condenação. Então nós somos batizados em Cristo. Quem é batizado em fogo é quem? É quem não obedece a palavra. Lá em Mateus 3, João Batista, ele é bem claro. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que a destruição eterna, ou seja, o fogo eterno, é a separação da presença de Deus. Para quem não sabe onde o inferno fica, que a gente fala assim, ah não, aqui é o inferno. Não, o inferno não é aqui, eu vou te falar onde o inferno fica. O inferno fica no final de uma estrada sem Jesus. Aí lá você vai encontrar o inferno. Sabe quando você entra numa cidade assim, que você fala, bem-vindo a, sei lá, São Francisco do Xavier, que eu fui com a fala semana passada. Bem-vindo a Campos de Jordão, tem lá a plaquinha lá. Quando se você caminhar uma vida sem Jesus, quem caminha uma vida sem Jesus, vai encontrar essa plaquinha, bem-vindo ao inferno. Lá é o inferno. Um caminho sem Jesus, uma estrada sem Jesus. E Paulo está dizendo aqui, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Meus irmãos, as pessoas já vivem o que é um pedacinho do inferno aqui, quando elas estão longe de Cristo. Você encontrou o caminho da salvação, mas quem ainda não encontrou, já está vivendo uma vida que expressa um inferno. Ah, mas a pessoa não tem câncer, a pessoa tem uma vida financeira saudável, a pessoa viaja direto, a pessoa tem diplomas, ela só não tem Jesus, ela vai com tudo isso para o inferno. Eu falei algumas mensagens aqui atrás, que as coisas do mundo, elas não vão para o inferno com quem vai. Essas coisas são tão perecíveis que nem para queimar no inferno presta. Mas nós vamos entender o que é o inferno quando Paulo vai dizer isso aqui, destruição eterna. E é bom explicar aqui o que é destruição. São dois pontos importantes que nós temos que ressaltar aqui. O primeiro, o inferno é eterno. Não pense você que quem for para lá, vai queimar por 7 dias e depois vai virar purpurina. Que nem eu faço churrasquinho lá em casa, lá, quando eu vou limpar a brasa lá do carvão lá, tá só o pó lá, já não tem mais o carvão, tá só a poeira. Não é assim que vai acontecer. Nós não vamos ser aniquilados. Nós não, nós vamos para a glória, né? As pessoas não vão ser aniquiladas. O inferno, ele é eterno. Então a pessoa não vai ficar lá também, de acordo com os pecados que ela cometeu. Se eu matei 10, eu vou ficar 100 anos no inferno. Se o fulano matou 50, ele vai ficar 20 anos no inferno. Não matei ninguém, eu só roubei. Então eu vou ficar 5 anos no inferno. Eu não, né? Quem fez? A pessoa não vai para o inferno por conta das coisas ou do tempo que ela pratica as iniquidades lá e vai queimar por um tempo. É eterno, meus irmãos. O Senhor Jesus, quando vai explicar sobre o inferno para os discípulos e para os fariseus, ele vai dizer que os homens que não creem nele, junto com Satanás e seus demônios, então veja, junto com Satanás e seus demônios, ou seja, o inferno não é do diabo, o inferno é do Senhor Jesus Cristo, a ele pertence o inferno. Ele tem as chaves daquela porta lá, e ele vai jogar quem ele quer lá. Então o diabo não vai reinar no inferno, ele vai queimar no inferno. Então Jesus, o dono do inferno, ele olha para as pessoas e fala assim, Satanás e seus demônios, junto com aqueles que não creem, queimarão no fogo que nunca se apaga. E nesse contexto ele está de frente para o lixão de Jerusalém, vão dizer os estudiosos. E o lixão de Jerusalém era onde era jogado o resto dos sacrifícios que eram oferecidos, os trapos de imundícia das mulheres que estavam no seu tempo de menstruação, as necessidades que as pessoas faziam fora do arraial para não contaminar ali a cidade, era lançado nesse fogo também. Então imagina um lixão que nunca se apagava.
porque ele sempre era jogado no lixo ali, então o fogo não se apagava, e era tudo incinerado para quê? Para evitar doenças, evitar mau cheiro, evitar a falta de higiene e tudo mais. Então Jesus está olhando para essas pessoas dizendo assim, olha, o inferno é um fogo que nunca se apaga, e ele está de frente para o lixão de Jerusalém dizendo, esse fogo aqui nunca se apaga, pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, esse fogo não, porque tem sempre lixo para estar jogando lá, então está sempre abastecendo aquilo lá, e o inferno é exatamente igual, tudo que não presta está sendo contaminado pelo pecado, e não foi redimido pelo sangue de Jesus, vai queimar no inferno, e o inferno é eterno. Então, meus irmãos, primeira verdade, o inferno é eterno. Segunda verdade, nós não seremos aniquilados, nós iremos para a glória, com Jesus Cristo, aleluia, Cristo está às portas e irá lá nos buscar, e aqueles que não creram, aqueles que não obedeceram, aqueles que perseguiram a igreja e não se converteram, nesse contexto Paulo está falando aqui, essas pessoas vão para o inferno, e o inferno não é um estado de aniquilacionismo, o inferno é um estado de uma nova consciência diante de Deus, ou seja, quando as pessoas que forem para o inferno chegarem lá, sabe aquela passagem que Paulo fala, todo joelho se dobrará e toda língua confessará? O estágio de consciência dessas pessoas vão mudar, e elas vão confessar Cristo no inferno. É basicamente isso. É basicamente isso. Nenhum joelho deixará de se dobrar diante de Jesus, nem mesmo aqueles que estarão no inferno. Então, um novo estado de consciência vai ser criado nessa pessoa, onde ela vai conscientemente ser atormentada por toda a eternidade. Conscientemente, ela vai sentir a dor do tormento, a dor psicológica, a dor emocional, a dor física e principalmente, meus irmãos, Paulo vai dizer aqui, a separação eterna de Deus. Não há sofrimento maior do que viver longe do Senhor, meus irmãos. Não há sofrimento maior. Porque não há consolo maior quando somos abraçados pelo Senhor. Um irmão pode dar um abraço mais sincero. Quando o Senhor te abraça, não há consolo maior. Assim como não há sofrimento maior do que viver afastado da presença de Deus. A separação da presença de Deus é o maior castigo que o ser humano vai poder sofrer. A separação dessa presença, dessa majestade, desse poder, é o maior castigo que um ser humano poderá sofrer. Então é a dor física, é a dor emocional, é a dor psicológica e a dor espiritual eternamente conscientizadas na mente daquele que vai queimar eternamente no inferno. Você pode ilustrar o inferno de várias maneiras, meus irmãos. Fogo queimando, povo gritando, né? Aquelas ilustrações lá que o pessoal faz em IA agora, né? Na minha mente, o que é o inferno? É aqueles que conscientemente agora entendem que não poderão mais se chegar a Deus. Isso para mim é um inferno. Elas até ali querendo expressar alguma forma de tentar voltar atrás dos seus atos, como nós vemos na parábola do rico e Lázaro, e elas serem impedidas, separadas da presença de Deus. Não haverá outra chance. Verso 10, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Então veja que Paulo ele vai dizer que quando isso acontecer vai ser um evento. Então ele vai dizer aqui, ó, isso acontecerá no dia em que ele vier, ou seja, tem uma data que nós não sabemos, tá? Nem o Filho sabe, vai dizer a palavra de Deus, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, ou seja, Cristo vai voltar para ser recebido pelo seu povo. E se você não vive uma expectativa pela volta do Senhor Jesus Cristo, você pode ser surpreendido, como nós falamos algumas mensagens atrás, porque ele chegará como um ladrão. Então, se nós não estamos aguardando a volta de Jesus, nós seremos surpreendidos de maneira negativa. Eu usei a ilustração do dia que eu fui assaltado aqui, né? Que eu não esperava ser assaltado e fui. Nós temos que viver a expectativa a todo tempo, meus irmãos. Nós temos que viver, agora, depois que eu fui assaltado, eu vivo em alerta, né? Fico vigiando, às vezes dou umas vaciladas, fico com o celular na rua, né? Fico parado do carro com o vidro aberto, às vezes eu falo, sobe esse vidro aí, que não sei o que lá. A gente dá umas vaciladas, e a nossa vida cristã é assim, a gente dá umas vaciladas. A gente dá umas brechas para o inimigo. Mas a todo tempo nós estamos aqui, vigilantes.
É dessa maneira que nós temos que viver, porque é dessa maneira que o Senhor quer nos encontrar, vigilantes, prontos para o quê? Glorificar o Senhor. Isso acontecerá no dia que Ele vier para ser glorificado em seus santos, ou seja, Jesus será glorificado no seu povo, esse povo de fé e amor mútuo, esse povo perseverante, mesmo em meio à tribulação e ao sofrimento, esse povo vai glorificar o Senhor, e Ele será glorificado nesse povo. Estejamos vigilantes, meus irmãos, para essa volta, para esse encontro. Como eu falei, haverá um duplo sentimento na volta de Cristo: terror para quem não crê, e glória, esplendor, majestade, gozo, alegria para aqueles que aguardam ansiosamente a volta de Cristo. Cristo está às portas. Cristo está às portas. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a pouco, pode ser agora, pode ser daqui 100 anos, nós não sabemos. O que a palavra nos diz é: vigie e prepare-se para glorificar o Senhor na sua volta. Eu disse aqui algumas semanas atrás também, explicando sobre a questão da volta do Senhor Jesus. Se nós tivermos o privilégio de sermos arrebatados primeiramente, é porque nós morremos primeiro, e nós temos que ansiar essa volta, nós temos que ansiar esse momento que vamos encontrar o Senhor nos ares, que Ele rasgará os céus, e mostrará o seu esplendor e a sua majestade a todos nós. Finalizando, versos 11 e 12, Paulo vai dizer: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Paulo está dizendo aqui que esses irmãos, eles vão ser encorajados de forma consciente, ou seja, o Senhor não vai anestesiar esses irmãos, o Senhor não vai trazer para eles um meio de passar por tudo isso de maneira sem sentir a dor, não. Será consciente disso, oramos por vocês constantemente, ou seja, Paulo participa desse sofrimento de forma consciente enquanto ora por esse povo. O povo sofre de lá, Paulo sofre daqui. O povo é perseguido lá, Paulo se sente perseguido daqui. Conscientemente nós oramos constantemente por vocês, porque o quê? Como Paulo vai dizer aqui no verso 7. O Senhor vai dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Então Paulo participa dessas tribulações. Então Paulo está conscientizando continuamente para que esses irmãos possam orar. Então Paulo está orando de forma consciente para que esses irmãos continuem, e esses irmãos continuam sofrendo conscientemente, suportando isso por conta das orações de Paulo e a liderança da igreja. E Paulo vai dizer: para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Que vocação? Que vocação aqui? Você pode imaginar que vocação que ele está falando? Você pode imaginar para ser pastor, para ser cantor? Não, meus irmãos. A vocação de sofrer pelo Evangelho. A vocação de ser salvo por meio dessa graça. A vocação de, apesar de estar sofrendo, apesar de estar passando por grande tribulação, você não se desviar da fé. Isso é vocação, meu irmão. Vocação não é um título, não é um ofício, não é um diploma teológico. Isso não é vocação. Nós temos a vocação de pastorear, a vocação de cantar, a vocação de liderar, de dar aulas para crianças. Isso é uma vocação prática. O que Paulo está dizendo aqui é uma vocação espiritual, meus irmãos. É a vocação de, mesmo em meio à dor, Deus nos encontrar dignos de sofrer pelo nome dEle. Você quer uma vocação honrosa? Sofra pelo Senhor. Sofra pelo Senhor. Seja aquela pessoa que as pessoas vão olhar ali na beira da tribulação, da perseguição, da tormenta, e dizer: olha, esse é um exemplo de cristão que eu quero seguir. Esse é um exemplo de cristão. Não meça, meus irmãos, a espiritualidade de uma liderança de uma igreja pelo tamanho dela. Existem lideranças podres que lideram igrejas imensas, e existem lideranças boas que têm igrejas minúsculas. E esse povo que é minúsculo, esse povo não está preocupado em crescer em número, em ter uma boa estrutura. Ela está preocupada em ter e receber essa dignidade, essa vocação de sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio às tribulações. Não desistir da fé. Isso é vocação, meus irmãos.
A gente tem que parar de correr atrás do vento, parar de correr atrás das coisas que passam, parar de correr atrás das coisas que nós seguramos por um tempo, mas daqui a pouco estão como água, escorrendo pelo meio dos nossos dedos. Essa é a vocação, e com poder, cumpra todo bom propósito de toda boa obra que procede da fé. Meus irmãos, nós não vamos caminhar com essa vocação espiritual sem o poder do Espírito. Paulo ora pedindo para que Deus com poder cumpra o propósito dessas pessoas. Você já se perguntou qual é o seu propósito aqui? Não aqui na igreja apenas, mas aqui nessa terra. Você já se perguntou para que Deus te colocou nesse mundo? Para que Deus te chamou para respirar nesse mundo? Ah, é para cuidar da minha esposa, é para cuidar do meu marido, é para ser um bom pai, é para ser um bom funcionário. Você está errado. O poder do Espírito e o bom propósito é que sejamos vocacionados para sofrer por amor a Deus, para sofrer por amor a esse Evangelho, para sofrer, para testemunhar o amor de Deus e negar o mundo a todo tempo. Essa é a vocação para a qual nós fomos criados. Glorificar a Deus quando Ele voltar. E essa obra, meus irmãos, procede da fé, porque se você não tem fé que Jesus vai voltar, se você não tem fé que o seu alívio virá no tempo vindouro do Senhor Jesus Cristo, você vai esmorecer. Fé, firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Fé, algo que sem ela é impossível agradar a Deus. Fé, algo que é impossível nós praticarmos a nossa vocação espiritual, de sofrer pelo Evangelho, sem ela é impossível disso acontecer. Fé. E isso tem um resultado, meus irmãos. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, que essa perseverança, essa fé, essa vocação, não vai resultar em absolutamente nada terreno. Essas coisas não vão resultar em absolutamente nada material, em absolutamente nada visível aos nossos olhos carnais. Essa fé, ela vai resultar, essa vocação, ela vai resultar, essa dignidade, ela vai resultar no quê? Na glória do nome do Senhor Jesus Cristo sendo visto em nossas vidas. Você não vai receber uma plaquinha, uma estrelinha de bom menino. Você vai receber um novo nome, uma pedra na tua coroa, onde você será chamado por um novo nome, na cidade celestial. É nisso que nós nos apegamos. E a pergunta que você deve estar fazendo agora é: pastor, como que eu consigo fazer isso? Nessa vida que eu estou vivendo, nesses problemas que eu estou atravessando, nessa minha inconstância acerca da minha espiritualidade. Paulo respondeu no verso 11: com o poder e com a fé. Nós temos que, como povo de Deus, meus irmãos, nos levantar com a bandeira do Evangelho e proclamar a palavra de Deus, não somente com a pregação, mas com um bom testemunho, não somente proclamando as vitórias, mas apesar da tribulação, amar uns aos outros, caminhar em fé, apesar das nossas lutas, entender que a nossa vocação é muito além de ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário, é ser alguém digno de sofrer pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que parar, meus irmãos, com esse evangelhozinho, a aguinha com açúcar, onde o domingo é o dia do Senhor. Nós temos que entender que a nossa vida com Deus é constante. A nossa cruz não fica ali nos esperando no domingo, e aí quando a gente sai da igreja a gente pendura ela ali de novo e carrega, e caminha uma semana sem cruz. Essa cruz foi fixada em nossos lombos, meus irmãos, porque Cristo foi fixada nela, pelo amor que Ele tem por nós. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé.